Prontinho, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro, Territórios em Diálogo. Essa é uma ação bem bacana que a gente está realizando. Então, já de início, já de pronto, antes de mais nada, já está gravando. Então, eu já posso agradecer ao Cafola, ao Lelo, ao Felipe e à Carla por terem aceitado esse convite para dialogar conosco aqui sobre um tema tão importante. E eu tenho certeza que as pessoas estão na expectativa, conversei com muita gente, e até os convidados estavam, nossa, é fulano que está aqui, ai, que legal, né? E isso foi muito bacana, a gente saber que a gente está convidando pessoas que dialogam também, e isso é muito importante. E mais um pouquinho para frente a gente vai acabar falando, né, sobre essas conexões que existem entre os nossos convidados e a temática em si, porque ela se conecta muito, mas dando os proformes, fazendo os proformes, né, eu falo boa noite a todas as pessoas presentes. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, em outro encontro, né, do Territórios em Diálogo. Essa é uma realização do Pontão Moinho Cultural, unindo pontos, em parceria com a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul e a Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa é uma ação que nasce da escuta dos territórios e do entendimento de que a cultura é vetor essencial para o desenvolvimento humano, desenvolvimento social e desenvolvimento também econômico. E mais que isso, a cultura é o espaço onde a diversidade floresce e onde construímos identidades que nos fortalecem como povo. Hoje, o nosso diálogo é sobre diversidade, identidade e inclusão cultural. Por isso, esse time maravilhoso veio aqui para bater papo com a gente. Lembrando, né, e reforçando que esse olhar de diversidade, esse olhar das identidades culturais e da inclusão cultural são pilares que ajudam a gente a pensar a cultura como um espaço mesmo de pertencimento, um espaço de democracia mesmo, um espaço de observância e realização dos direitos culturais. Então, antes, né, de a gente começar efetivamente a bater o papo, eu quero apresentar os nossos convidados. O Diego Cafola está aqui presente conosco. Ele é o nosso primeiro convidado. Ele é professor, produtor cultural e produtor audiovisual também, mestre em estudos culturais, especialista em história da América. Diego traz para nós uma trajetória marcada pela atuação com grupos periféricos e pela reflexão sobre marcadores sociais das diferenças, o que o torna uma voz importante para pensarmos a intersecção entre cultura, educação e identidade. Diego, ele é o único que não está no estado, salvo engano, né, Diego? Mas Diego já passou aqui pela nossa terra e vai contribuir conosco nesse nosso diálogo. Nosso segundo convidado é o Lelo Marques. O Lelo é gestor cultural. Ele é gestor lá da cidade de Bonito, tá? Para quem não conhece essa figurinha, Lelo tem uma ampla carreira aí, e ele é especialista em história, ele é cientista social também, né, vinculado aí à antropologia dos povos indígenas, atual presidente do Fórum de Gestores de Cultura de Mato Grosso do Sul. Ele traz um olhar de quem vive a gestão pública, a articulação em rede, unindo saberes tradicionais e políticas culturais. A experiência do Lelo, as vivências dele são bem bacanas e a gente vai conhecer mais um pouquinho do Lelo daqui a pouco. A nossa próxima convidada é a Carla Mello. A Carla é cientista social, feminista com F maiúsculo, né, Carla? E também ativista LGBTQIAPN+. Ela tem uma trajetória muito marcante nas políticas públicas de gênero e diversidade, e ela tem uma atuação importante na construção de pautas afirmativas e na promoção dos direitos humanos aqui do nosso estado. Conheci a Carla numa conferência, mas depois eu conto para vocês, porque esse primeiro foi um embate, para depois a gente alinhar nossos pensamentos, né, Carla? E nosso último e não menos importante, nosso último convidado é o Felipe Sampaio. Felipe, muito obrigado aí, você aceitou esse convite também de última hora. O Felipe é produtor de acessibilidade cultural, perdão. Ele é fundador da Comunique Acessibilidade e especialista em direitos humanos e arte. O
Felipe tem sido uma das vozes que mais tem pautado a acessibilidade como direito cultural, promovendo iniciativas como o Sarau da Acessibilidade e o Inclui MS. Então, apresentados os nossos convidados, agradeço mais uma vez, em nome do Pontão Moinho Cultural, Unindo Pontos, reforço esse diálogo para que seja realmente um diálogo, é para a gente bater papo, né? Lógico, quem quer apresentar alguma coisa mais palpável, visual, não tem problema nenhum, a gente trabalha com essa dinâmica também, mas aqui a gente quer trocar experiências. Então, em algum momento, Carla, Cafola, Lélio e Felipe, os nossos participantes eles vão poder fazer perguntas também, tá? A gente vai deixar isso mais para o final. Então, o pessoal que está participando vai poder falar daqui a pouquinho. A Tainá, já libero você. Vai poder falar também. Então, eu já peço para o pessoal que está participando, quem tiver qualquer dúvida, faz alguma anotação para não perder, né? Hoje o bate-papo conta com 4 convidados e é muito intenso, eu tenho certeza. Então, a gente talvez ultrapasse um pouquinho esse horário nosso das 20h30. Agora eu vou abrir a palavra para a Tainá, que é a organizadora desse evento virtual que a gente está vivenciando aqui, e daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez agradecer pelo sim dos convidados, pelo sim dos participantes, né? Esse é um processo de construção coletiva. Eu acabei de falar ali no nosso grupo de produção executiva da atividade o como eu estou orgulhosa dessa ação. E é aquele chamado que eu não ia fazer a fala agora, mas eu falei, eu preciso entrar e dividir isso, porque quando a gente foi convidado, né, pelo Pontão Moinho Cultural reduzir a atividade, a gente tinha uma intenção, isso aumentou e a gente foi construir. Então, quando o Gilberto fala, né, obrigado pelo convite de última hora, né, pelo sim de última hora, não é porque a coisa não é planejada, galera, é porque a gente começou a sonhar tão mais alto e entender que a gente podia ir tão mais além, que a gente fica ali até os últimos 5 minutos, sabe assim, os 5 segundos do segundo tempo, na prorrogação, no pênalti, querendo crescer ainda mais esse encontro e dizer para vocês que eu estou muito feliz mesmo da participação de vocês, dos nossos convidados aqui, da condução do Gilberto com a Tayla, compartilhar que a gente também está lendo aqui a devolutiva de vocês, e galera, a gente se predispôs a construir 2 horas de muito trabalho. Então, assim, com todo respeito àqueles que podem estar cansados, a gente vai cumprir 2 horas, meu irmão, porque a gente quer ser melhor com vocês, entendeu? Eu quero dar espaço para as pessoas que estão aqui falarem, eu quero ter espaço para vocês também perguntarem e interagir. Então, desde o começo, a gente se propôs a levar o horário com muito respeito e a gente tende até 8h30. Então, assim, a gente vai até 8h30. Alguns vêm colocando que acha, às vezes, extensivo uma fala, ou podia diminuir um pouco o tempo. Mas, gente, o encontro é 2 horas, não tem propósito diminuir o tempo das pessoas se a gente se predipôs a construir um espaço de diálogo de 2 horas. Então, assim, né? Acolho com muito coração, de verdade, a fala de vocês, mas eu acho que eu devo dar essa devolutiva em respeito ao proponente, que é o Pontão Moinho Cultural, aos convidados que também querem trazer nas suas falas, as suas participações, porque estão aqui por militância, por propósito, né, no trabalho. Então, o mínimo que eu devo a vocês é espaço para falarem, para dividir toda a bagagem que vocês têm, e a vocês participantes que acreditam no nosso trabalho, que também estão aqui por esse time, né? Então, o espaço, galera, ele é democrático. Caso em algum momento vocês entendam que esse dia eu estou um pouco mais cansada, a gente vai entender perfeitamente, né? E que a gente está ouvindo e acolhendo, tá? As sugestões de vocês, inclusive as sugestões também de acessibilidade, né? A gente tem alguns recursos um pouco limitados aqui no momento. Felipe, nos ajude em mais opções também, por favor. A gente está aberto a crescer. Mas quando a gente grava esse material e leva ele para o YouTube, lá sim a gente consegue ter alguns recursos a mais de legenda para colocar junto.
nesse momento agora, se torna realmente um pouco mais desafiador, mas a gente está sempre nesse processo de melhoria, tá? Eu achei que eu devia fazer essa devolutiva para os que estão aqui desde o começo, desejar uma ótima noite, já falei demais, vambora, galera, que nós temos 2 horas para crescer aqui dentro. Obrigada. Obrigado, Tainá. Eu vi que o Beto do Moinho, fez um comentário ali, eu não estou conseguindo identificar se tem mais alguém do Moinho, mas, Beto, você quer falar alguma coisa conosco? Quer dar boas-vindas aí? Cadê o Beto? Sei que ele falou ali, ele deu um joinha pra gente. Se quiser falar, só levantar a mão, tá? Fica à vontade. Oi, gente. Bom, oi, isso, Beto, obrigado, achei você. Não, só dar boas-vindas mesmo. Eu estava ouvindo aqui Tainá falando, você falando, Gilberto. E aí dá vontade, de verdade, chegar na quinta-feira. Lógico, a gente está cansado, é dia, né, de ralação para todo mundo, mas de cada vez está mais interessante. Os assuntos estão vindo cada vez mais ricos. Então, só agradecer mesmo. A gente do Moinho aí, também toda a galera do Moinho, né, a equipe gestora, está muito feliz de ter vocês lado a lado, ajudando a gente nessa missão. E é isso, gente. Ansioso. Já parar de falar, que a gente está perdendo tempo dos convidados aí, que hoje está bom demais. Então, uma ótima noite a todos. Aproveitem. Obrigado, Beto. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir para o Lelo, não está na ordem da apresentação, tá? Mas, Lelo, você tem um olhar de gestão pública, né? Gestor público aí. Fala para mim um pouquinho sobre diversidade, sobre essas identidades culturais e a inclusão cultural. Como você enxerga tudo isso a partir desse viés que a gente já conhece, nós somos gestores e a gente está fazendo isso, Lelo, aqui só para entender, né? Essa rotina, essas conversas que a gente está tendo, acho que todo mundo já está entendendo que cultura está na base dos direitos mesmo, né? Fixados em Constituição, direitos culturais, a gente já falou sobre isso. Então, por favor, faz aí sua contribuição para a gente esquentar nosso papo. Demorou. Pô, obrigado, Gilberto, pelo convite, viu, Zé? Bom demais. Tá lá, o Lelo tem uma apresentação, por gentileza, compartilha. Essa aí você só compartilha lá para a galera. Depois? Que eu no material, então tá bom, beleza, tá ótimo, tá ótimo. Eu fiquei constrangido, eu falei assim, pô, o Zé fez, eu vou fazer também, né? Bom. Aí, só para a galera ter mesmo, mas são só referências mesmo para a gente seguir o fio da meada, né? Mas realmente, Zé, e pessoal, né, todo mundo que está aí presente, eu não sei se eu consegui construir, mas eu tentei construir uma linha de raciocínio pensando exatamente com essa ótica de gestor, né? Embora, né, Zé, o gestor acaba sendo produtor, acaba sendo faxineiro, acaba sendo tudo, né, mano? Mas eu acho que é importante, e a gente tem tido alguns diálogos bacanas no Estado, e até fora, né, com a rede de gestores nacional, sobre essa construção realmente do que é, do que não é. E para começar, né? Bom, gente, eu sou professor, então vou tentar fazer umas coisinhas assim, né? Para a gente conduzir, né? Para tentar conduzir aonde eu quero chegar, ou onde deveria, né? Mas eu gosto muito de pensar, Zé, pessoal, começando pela diversidade. Pessoal, Lelo, eu não sei se é a minha... Oi. Tá cortando. Estão me ouvindo? É só para eu ter certeza de que é o Lelo. Uma roda de Lelo. Lelo. A sua conexão está rompendo. A gente não está conseguindo. Se você puder. É a sua. A gente acabou de conferir aqui, tá? Se de repente ficar assim, sugeriram aqui no bate-papo de tirar a imagem, de repente. É meio constrangedor, mas se você quiser tirar a imagem, para ver se melhora. Eu vou conectar, se vocês deixarem, também no celular, pode ser? Ok. Será que fica melhor? Você precisa... Deixa eu achar, cadê aqui o José?
só para dizer, você vai ter que voltar a sua fala no início, tá? Cortou tudo. Vou conectar no 4G, talvez vá. Ok. Porque eu não liguei o microfone. Tá vendo? Tá. Acho que agora estabilizou, eu acho. Beleza, eu vou no 4G aqui. Só que tem que desligar tem que desligar no computador o som, senão vai sair nos dois, né? Eu desliguei tudo. Aqui no computador desliguei e aqui deixei só no celular, tá? Tá, agora... Ok. Tá, então assim, tentar só, né? Eu gosto de imaginar a questão da diversidade pensando justamente nessa pluralidade que a gente tem no Brasil, né? A gente tem o Islã rolando no centro de São Paulo, a gente tem, sei lá, a Festa do Divino acontecendo no Maranhão, a gente tem aqui no nosso Mato Grosso do Sul, né, cara, os ritos guaranis. Então, nessa paisagem, né, nessa pluralidade, eu gosto de pensar nela não somente como estética ou entretenimento, mas no sentido profundo da palavra do termo político mesmo. Porque identidade, para mim, é extremamente político, né? E eu vou tentar fazer com que se entenda o porquê que é político, por que eu enxergo isso como ato político, né? Eu não vou me reter muito à questão do direito, né? Porque vocês já trataram isso nos outros episódios, né? Mas está na nossa Constituição e beleza, né? Só que além de estar na nossa Constituição, né? Além de dar acesso ao nosso pleno exercício cultural, né, de fazer cultural, o Estado, e agora eu falo como gestor, o Estado também tem a função de proteger esses modos, essa diversidade de expressões culturais. Então, eu acredito cegamente que o Estado deve proporcionar e proteger essa pluralidade. Eu vou citar alguns caras aqui, gente, mas é por causa da minha área que eu gosto muito, tá? Mas tem um carinha que chama Goethe, que é um antropólogo, e ele fala que o homem é um animal amarrado numa teia de significados, que ele mesmo teceu, né? Então, a gente caminha e a gente se cruza nessas teias, né? É para imaginar uma teia de aranha, né? Aqueles pontozinhos que são de convergência, né? De alguns pontos nossos, e que a gente vai tecendo no decorrer da nossa história. E aí, nesse sentido, a cultura, eu gosto de pensar na cultura muito dessa questão simbólica, do que ela significa, né? E não só uma questão simbólica que está numa vitrine que a gente pode observar e ver e está lá estático, mas uma construção simbólica, uma estrutura simbólica que está sempre modificando, está sempre em constante modificação. Eu acho que quando a gente pensar nisso, a gente já começa a pensar na diversidade, né? Porque se a cultura ela não é fixa, ela não está ali paradinha para a gente observar puramente, se ela está sempre modificando, então ela está sempre se modificando, então ela está sempre se pluralizando, sempre se diversificando, né? Por mais que a gente tente se enraizar em algumas coisas, mas ela está sempre em mudança, né? Eu gosto de usar o exemplo do jeans, né? Porque o jeans não é brasileiro. O jeans começou na França com o brim, depois foi para os Estados Unidos, se tornou o jeans, e a gente importa aquilo e parece que é um negócio nosso. Mas não é, né? Por quê? Porque há essas trocas, há essa miscigenação, então há essa diversidade que faz com que a gente pegue um pouquinho de cada coisa e beleza, está tudo certo, né? Sobre a identidade, tem um outro carinho que eu gosto também, que é o Stuart Hall. Ele fala, e eu anotei aqui porque eu esqueço, gente. Ele fala, a identidade cultural é uma produção e nunca está completa. Sempre em processo e sempre constituída dentro e não fora da representação. A identidade é aquilo que nós, por isso que eu digo que é política, é aquilo que nós assumimos que ela é. É o que nós dizemos quem nós somos. É onde nós nos afirmamos o que somos,
Né? Por que somos brasileiros? Por que somos cinematografenses? Eu gostava de fazer esse exercício em sala de aula, porque os alunos falavam uma multidão de coisas, né? E tudo isso são questões políticas, né? Quando eu me assumo, é quando eu digo, é isso que é. Só que aí, gente, eu também gosto muito de pensar que a cultura interna que define o grupo, também existe fronteira. Assim, eu faço parte, né? Vou usar exemplo a Carla, né, Carlinha? Carlinha está trabalhando com o underground, fazendo uns projetos lá com a galera do underground. Poxa, isso sou eu, né? Isso é a Carla. Mas ela consegue ficar mais claro o entendimento de quem ela é quando ela se depara com uma fronteira, e não estou falando de fronteira geográfica, mas estou falando de fronteira de identidade com o outro. Então, a partir daí, ela se identifica, opa, essa sou eu. Então, o outro reforça quem ela é, mesmo sendo diferente. Eu não sei se está dando para entender, mas minha cabeça é meio confusa. Agora que eu estou na Ritalina, hein? Mas, então, a identidade, e eu acho isso, sério, gente, eu acho isso mágico. A identidade, a minha identidade, se encontra no outro e reforça quem eu sou. Né? Mesmo que o outro seja diferente, mesmo que o outro seja o outro. Né? Então, eu gosto muito dessa questão das fronteiras. Né? A identidade não é só aquilo que eu digo que eu sou, mas é quando eu me deparo com o outro e eu vejo, opa, isso eu sou diferente do outro, então eu sou isso. Né? Eu aprendi desde cedo, eu falo sempre isso, a celebrar diferenças. Né? Eu acho que é isso que faz essa humanidade ser tão plural e tão linda. Né? E cada um carrega um pouquinho do outro. Né? Somos seres híbridos. Né? A gente não é uma cultura, não existe uma cultura pura. Né? O que existe é uma cultura mestiça, remixada, sei lá, né? Construída mesmo como uma colcha de retalhos. Né? Então a gente acaba sempre pegando uma coisinha de um, uma coisinha do outro, como jeans, né? E fazendo com que aquilo seja parte da minha identidade. E, ao mesmo tempo que eu estou falando essa questão da identidade, de que nós somos, eu falo sobre a diversidade, porque eu passo a reconhecer o outro não como, né, não como aquela hierarquia, né, de cultura melhor ou pior, mas como uma cultura diferente, às vezes até antagônica, né, e eu aprendi também a celebrar o antagonismo, né, que que é esse antagonismo que reforça aquilo que eu sou, tá? Eu não vou demorar não, só para os outros falar, só estou dando uma cutucada para a gente depois construir, tá? E eu queria já puxar o gancho para a inclusão cultural, mas não no sentido, porque acho que o Felipe, a Carla, podem falar com mais propriedade fora daquilo que eu estou trazendo, né? Mas eu gosto muito de pensar a inclusão cultural não como uma caridade cultural. Né? Poxa, vamos incluir fulano porque... Não, poxa, vão ser excluídos. Não como essa questão da caridade, mas como incluir no sentido de pertença mesmo, né? De celebrar a diversidade e o pertencimento dessa gama de diversidade que nós temos, né, nos nossos territórios, dentro daquilo que é a democracia, inclusive, diz que a gente tem que proteger. Né? Os exemplos aqui de bonito, né? É o Clube do Laço, é o Senhorzinho, é o Laçal Boizinho, né? É o Tereré, é a Chipa. Então, a gente deve fazer não como caridade, mas sim como reconhecimento da identidade do outro, de pertencimento. Tá? E tem uma outra, um outro que eu gostaria de citar, que é a Lia Caleri, que ela fala que a cultura sempre é um campo de disputa. Disputa por memória, disputa por visibilidade, disputa por reconhecimento. E essa disputa não que nos força, mas nos proporciona
tratar essas singularidades de forma responsável. Acho que não sei se é essa palavra, mas de forma responsável com o diferente, né, com o outro. Vou até dar um exemplo, né? Ontem mesmo eu estava falando com um conselheiro aqui do turismo, e ele falou, não, acho que no evento tal tem que ter tal coisa. Eu falei, não, cara, né? Pô, eu não vou pegar e colocar reggae lá no Clube do Laço, mano, né? As coisas, cada um no seu papel, cada um na sua identidade, cada um no seu, né, com os nichos, e não há problema nisso, né? Não há problema nisso. E aí entra uma outra questão, que é o que, até compartilhei um pouco com o Zé já sobre isso, que é a questão do Estado entrar como condutor da sociedade para que, não normatize, mas que seja um instrumento de reorganização social, seja simbólica ou seja comportamental, enfim, para que essa diversidade passe a ser respeitada, passe a ser ouvida. E eu estou falando isso, gente, não num campo progressista, tá? Eu não estou falando, vamos, né, poxa, ideológico, político, não. Eu estou falando isso numa questão, realmente, como eu compreendo política pública, como eu compreendo identidade, diversidade e inclusão, tá? Não estou falando de questões progressistas, estou falando de questões humanas mesmo, né? Então, a partir disso, o Estado entra com as suas ações e proporciona esses espaços, né? Que seja espaço de diálogo, seja espaço de festivais, seja espaço de qualquer natureza, né? Referente a proporcionar, proteger e reafirmar, né, essas identidades, sejam grupos menores, sejam grupos maiores. E aí eu sou frasezinhas de efeito, né, mano? Aí eu peguei Milton Santos aqui, que ele fala que não é técnica que define sociedade, né, mas o uso social que dela se faz. Então, lá no começo, não, acho que eu nem falei para vocês, né, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu gosto de dizer que a identidade ou a cultura, ela não pode, ela é o que nos abraça, ela é uma cultura de afeto, é uma política pública de afeto. E por que é uma política pública de afeto? Porque é justamente a identidade que nos faz, que nos acolhe, é justamente a identidade que nos faz ser quem somos. Então, nós não podemos nem ter uma política pública sem organização, porque senão vira somente o afeto e pode virar, né, como eu falei no começo, pode virar, sei lá, um assistencialismo cultural, e nem somente política pública, porque aí pode virar tecnocracia. Tá? Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria provocar, para a gente começar a dialogar e como eu gosto, né? Como a dinâmica é essa de solta um monte de bobeira, igual eu falei agora, e daí a gente conversa. Então agora a gente conversa, beleza? Eu gosto muito da dinâmica do farinha no ventilador. Né? Joga a farinha no ventilador e espera. Espera ver o que vai dar. Agora, Lelo falou aqui pra gente, trouxe várias, uma visão bastante peculiar, bastante importante, não é peculiar, mas bastante importante para fazer com que a gente pense, com que a gente reflita, né, sobre esses aspectos de identidades, diversidade. Ele falou várias coisas bacanas, né? Uma delas é essa mesma inclusão, como não ser aquilo que eu vou entregar ao ponto de ser... Qual o termo que você usou, Lelo? A inclusão não... Isso é um assistencialismo cultural, né? Isso, não é um assistencialismo. Que a cultura é isso, né? A gente tem falado constantemente sobre isso, Lelo, de a cultura e o pertencimento. E não significa que vai existir uma única identidade, né? Eu não tenho que unificar, tornar uma massa única de pensamento, homogêneo, inclusive, e é isso mesmo, o nosso espaço vai até onde começa o do outro.
E a gente tem que ter esse respeito, né? E a cultura é isso. Agora, por falar de respeito, de o nosso espaço vai exatamente até onde o outro começa, Carla, é que aí eu puxo já a fala para você. A Carla também tem uma experiência sentando numa cadeira governamental, né, Carla? Mas é uma militante ferrenha. Então, inclusive, conheço Carla, como disse para vocês, nesse processo, assim, peraí, ela é o que, afinal de contas? Qual é esse discurso? E foi além, porque o discurso é o discurso de cidadão. Uma cidadã que entende cultura pelo que ela precisa ser entendida. Então, Carla, por favor, fala para a gente sobre identidade, diversidade e inclusão cultural. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso para mim estar aqui com vocês nessa noite. Admiro muito o trabalho do Pontão do Moinho, né? Acho que o quanto que é enriquecedor para o nosso estado ter esse espaço, né, aqui e garantindo e reconhecendo tantas expressões que são nossas do estado, né, especificamente, enfim. E eu acho que é uma caminhada e uma caminhada de resistência, né, em primeiro lugar, e também uma caminhada de valorização, né, porque infelizmente a gente no estado ainda tem esse olhar muito forte sobre a desvalorização do que é nosso e uma valorização maior do que vem de outros estados, enfim, de outras culturas. Então, eu acho que é um instrumento extremamente importante para essa construção. Bom, eu tenho muitas skins, né, real, assim, às vezes a gente até se perde no personagem. Não leva o personagem para a cama, né, pode acabar sendo fatal. Eu venho da militância LGBT, só que dentro da militância LGBT eu trouxe o diálogo do feminismo para dentro desse, né, porque a comunidade LGBT também é misógina, né, eu já sofri uma situação de misoginia com uma pessoa, né, um gay, e enfim, então constantemente a gente está dentro dessas transversalidades, né, falando sobre o direito, falando sobre até onde a gente as vulnerabilidades, né, que nos atravessam nos protegem ou nos defendem ou não, né, em relação aos preconceitos e às violências que a gente sofre. E até qual é esse ponto, né, de convergência ou ou até de exclusão, né, de separação que a gente precisa ter sensibilidade para dialogar, para entender. Então, o meu diálogo com cultura de uma forma mais aproximada. Antes eu era só uma consumidora, e aí eu comecei a me entender como gestora de espaços culturais, né, dentro do movimento social. Foi dentro da Casa Satine, né, em 2017 a gente teve a criação, né, a união que a gente batizou, né, desse grupo de pessoas, que seria uma casa de acolhimento, porém acabou tendo outras frentes de trabalho, a cultura foi uma delas, a clínica social acontece até hoje, a gente tinha uma frente também da garantia de direitos em relação, principalmente a nome social, enfim, né, naquele momento de criação. E aí a cultura, a gente começou de forma muito tímida, né, querendo, assim, abrir um espaço, um momento em que as cantoras, as drags, o pessoal que trabalhava já com cultura se encontrasse, e a gente, a partir do primeiro evento, que foi no Dia do Orgulho, em 2018, a gente teve, assim, uma explosão de pessoas participando, e a gente entendeu o quão necessário era a gente garantir, né, a manutenção, e aí eu entendo muito o que o Lelo fala, que o papel do Estado nessa garantia, né, da promoção das expressões de arte,
para que a gente possa se manifestar, para que a gente possa falar sobre as nossas dores, os nossos amores, a nossa maneira de ver o mundo, as violências que nos perpassam, o ônus, né, as alegrias e tristezas de ser quem a gente é e ter as identidades que temos, né? E poder se expressar livremente, poder, né, amar, beijar, enfim, e se relacionar com quem quer que a gente tenha vontade de fazê-lo. E se expressar também, né, de forma, né, e aí também trazendo a moda dentro dessa expressão, e a arte drag comunica muito através da moda, através dessa, né, dessa caracterização, para que a gente fale sobre isso, fale sobre o que é esse universo, o que é a comunidade, o que são essas vivências, o que é o que engloba, né, o que nos une, o que nos separa, ou o que é diferente entre o que é ser lésbica, o que é ser gay, o que é ser bissexual, o que é ser uma pessoa trans, enfim. E a cultura, ela dialoga, né, ela insere uma outra pessoa, né, quando a gente se expressa, a gente consegue inserir dentro daquela skin, dentro daquela vivência, daquela manifestação, consegue inserir o outro dentro um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, do meu pensar, do meu sentir, né, da minha dor, da minha alegria, e isso sensibiliza, né, ajuda a dialogar sobre preconceitos, sobre visões de mundo em que não nos atravessam, que não são da nossa constituição enquanto ser humano, e foi muito bacana, né, entender e garantir, a partir daquele momento, entender o quanto era necessário que o movimento da Casa Satine garantisse que esses espaços acontecessem, que esses grupos, que essas pessoas que performavam, que esses cantores e cantoras, que a dança, que a música, que tudo que dialogasse sobre cultura LGBT tivesse um espaço garantido dentro de editais, por exemplo, dentro de espaços públicos, né? E a gente foi formando um cenário aqui, foi criando, foi garantindo isso, né, vindo com a pandemia e com os diálogos, né, da PENAB, né, a primeira, da Lei Aldir Blanc. Lab. Isso. A gente iniciou de forma política o diálogo sobre a necessidade que houvesse a garantia da manifestação das expressões de arte drag e cultura vogue, né, cultura ballroom, dentro porque a gente percebeu que existia um número muito grande de artistas que vivenciavam, que construíam esse cenário, mas assim, muito até então, dentro de guetos, dentro de espaços privados, e que a gente precisava trazer isso para o público, a gente precisava democratizar e precisava dialogar com todas as pessoas, porque era uma oportunidade de modificar a cultura, pensar de forma diferente, construir pessoas de forma diferente, ter pessoas que são da própria comunidade conseguissem se agregar, se reconhecer, se entender, né, assistindo, né, a essa manifestação, essas representações garantidas em espaços mais democráticos, né? Então, dentro da cultura LGBT, foi um pouco isso, assim, sabe? Foi um pouco esse início, essa questão, essa diversidade, e aí a gente, a partir de uma provocação da criação, né, da Superintendência de Economia Criativa, a gente fez um movimento também com o underground, né, dialogando sobre, que também era uma manifestação, uma expressão cultural muito marginalizada, muito mal vista, muito demonizada, literalmente demonizada, né, e aí a gente foi se unindo, foi construindo coletivamente, e também e ainda está nesse processo, né? A cultura LGBT ela já está um pouco, digamos assim, um pouco mais permanente dentro das garantias dos editais, enfim.
existe esse reconhecimento das expressões drag e arte cultura ballroom, então a garantia que elas participem de editais. E na cultura underground a gente ainda está nessa construção, ainda está fomentando, né, e dialogando e trazendo isso mais para esse lugar de reconhecimento, né? E é isso, acho que é um pouco do que eu acho que eu consigo contribuir, e aí vamos aprimorando mais os diálogos daí para frente. É isso aí, pessoal. Então, já somando, né? A gente está somando já o que o Lelo nos trouxe de informação, que a Carla acabou de nos apresentar. São aspectos bastante importantes. E a Carla lembrou de uma situação que eu até comentei em algum momento já desses nossos encontros, como foi um diferencial. A cultura, ela recebeu um aporte de recursos, um aporte, né, do governo federal, e esse aporte falasse, ó, vocês têm que alcançar o máximo de pessoas possível, né? Não era aquela coisa do elitismo, não foi para escolher só as artes eruditas, não, é para chegar no fazedor de cultura, o termo foi esse, né? Nas pessoas. E isso, como isso vai evoluindo num outro aspecto, porque a LAB foi uma lei emergencial, já a Lei Paulo Gustavo, ela migra, né, entre um estado de emergência, que também era emergencial, mas ela alcança um outro viés ali, que ela vai alcançar mesmo a emergência cultural é fazer com que a cultura chegue para as pessoas. Acredito que talvez o Lelo concorde comigo nisso que eu estou dizendo, né, como ponto de pensando em gestão, a emergência não seria só você atender uma pessoa em caráter assistencial, mas sim fazer com que aquela cultura a gente fizesse voz para que as pessoas acessassem cultura. E a esse ponto, eu fiquei aqui no embate mental. Eu chamo quem? Felipe ou Cafola para falar, né? Mas eu vou chamar o Felipe porque eu acho... Beleza, Cafola? Obrigado. Porque eu acho que alguém vai concordar comigo, porque agora o Felipe ele vai trazer uma avisada para nós, que na minha opinião, muito importante, que vai, com certeza, pegar um gancho sobre o que o Lelo falou ali, né, de a gente não tem que pensar na inclusão cultural a partir do viés assistencial. E aí, Felipe, eu queria que você falasse também um pouco para nós, se você julgar importante, de como essas leis, né, a Lei Paulo Gustavo, com as obrigatoriedades que tem tem que ter acessibilidade aqui, tem que ter acessibilidade ali, aí migra para uma PENAB, nesse meio tempo a gente tem uma discussão em nível Brasil, que são as conferências, a municipal, a estadual e a nacional, como isso está evoluindo, inclusive até alcançar esse novo Plano Nacional de Cultura. Por favor, Felipe. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou fazer só uma coisa que eu faço de prática, é fazer a minha autodescrição no começo. Eu sou o Felipe, sou rapaz de pele parda, estou vestindo uma blusa azul. Meu fundo é um fundo verde, tem uns cabelos pretos, tenho barba. Estou sentado aqui. E, bom, São muitas questões, assim, né? A gente tem uma lei brasileira da inclusão, no nível federal, né, que traz todas sobre as diretrizes, e é a lei mais importante voltada para a questão da inclusão das pessoas com deficiência, principalmente voltado para a acessibilidade. E aí a gente começa a ter um movimento muito legal dentro da cultura a partir da Lei Aldir Blanc, né, principalmente. E aí, só que a Aldir Blanc ela ainda estava caminhando, né? A gente percebe que a Aldir Blanc ela se caminhou, as discussões ainda foram feitas no início da pandemia para ver o que era, o que podia acessar a acessibilidade, e aí chegou na Lei Paulo Gustavo. E aí a Lei Paulo Gustavo ela chegou na maioria dos produtores, dos agentes culturais, dos diretores, com os dois pés no peito em relação à acessibilidade, né? A gente falou sobre isso, e a gente vem falando sobre isso porque não é parte só dos produtores, né? Os gestores culturais não sabem, a maioria não sabe o que significa acessibilidade cultural. E isso é importante a gente colocar porque
a gente tem os movimentos começaram a ser feitos. E aí, a Lei Paulo Gustavo vem, coloca as diretrizes de acessibilidade comunicacional, atitudinal e arquitetônica, e a maioria das pessoas não sabem. Mas a maioria das pessoas também não sabem escrever projetos. A maioria das pessoas ainda está em fase de aprendizado. Então, no primeiro momento, gente, foi bem... ainda está sendo um momento de aprendizado. A gente vê uma crescente muito legal das pessoas começarem a se interessar pela acessibilidade, além daquilo que é previsto no projeto. Mas a gente falando sobre acessibilidade aqui num contexto muito mais Mato Grosso do Sul, a gente percebe, por exemplo, algo sendo chegado em Corumbá, a gente consegue ser chegado aos festivais, a gente consegue perceber em Campo Grande, em Dourados, em outras cidades um pouco maiores, mas a gente não sabe como está a acessibilidade em Nioaque. A gente não sabe como está a acessibilidade em Taquarussu. A gente não sabe a acessibilidade em cidades muito menores, como Batayporã, por exemplo. A gente sabe que essas cidades receberam um recurso, né? E isso é uma questão que a gente vem discutindo com a Fundação de Cultura, né? Enquanto a gente tem setorial de acessibilidade cultural para as pessoas com deficiência, e a gente está cobrando em cima, através pedindo uma fiscalização de fato, né? Porque é uma coisa importante, pegando o gancho do Lelo, porque a acessibilidade ela não é um favor, né? Não é algo a ser discutido. É que nem cota, né? Não é se você quer ou não. É uma coisa que já está em lei, você tem que fazer. Acessibilidade é isso, né? E é claro que a gente vai tratar isso de uma forma muito mais humana, né? Então, vamos falar para as pessoas como que ela pode fazer o artesanato dela, uma oficina de artesanato a chegar a pessoas com deficiência visual, ou como a gente vai falar sobre uma pessoa que vai fazer literatura, chegar para pessoas surdas. Então, tudo isso é um processo humano, que os produtores de agentes culturais precisam e começar a fazer, né? Então, e aí, como a gente fala, a água bateu na bunda há muito tempo já. E aí, isso é muito real, né? Então, Gilberto, quando você pergunta sobre a questão das leis, a gente vê um movimento muito interessante agora, né? A gente tem hoje, em leis, falando do Estado, a gente tem a lei do FIC, enfim, no sentido do FIC, do Fundo de Investimento da Cultura, que já faz a obrigatoriedade da acessibilidade, né? Também temos o Fundo de Investimento, até quando a gente sabe que quando vai ser lançado aqui da cidade de Campo Grande, também tem obrigatoriedade de acessibilidade. A gente sabe que tem um fundo de investimento da Prefeitura de Dourados que também tem acessibilidade obrigatória, além desses marcos da PNAB, por exemplo, e da Lei Paulo Gustavo, que é uma resolução federal, né? Então, as prefeituras e os estados, elas têm que cumprir a resolução. Já quando você faz, por exemplo, quando Campo Grande, ou quando o Estado, ou quando a Prefeitura de Dourados cria um fundo, existe um fundo de investimento da cidade, um fomento da própria cidade, e essa cidade, se contribui isso, fala, não, vamos ter acessibilidade, isso é muito interessante. A gente estava falando hoje, fui dar algumas dicas para algumas pessoas de como fazer acessibilidade nos projetos, e a pessoa perguntou se ela podia colocar intérprete Guarani como medida de acessibilidade. E aí eu fui explicar para ela que sim, né, que o intérprete em Guarani é uma outra língua, né? Então, quando você vai fazer um projeto dentro da aldeia, né, vai fazer um projeto dentro da língua materna, você pode contratar um intérprete tradutor da própria língua materna ali, um intérprete kaiowá. A gente também tem intérpretes, não sei se vocês têm um conhecimento, mas existe uma língua aqui no Mato Grosso do Sul chamada Língua Indígena de Sinais Terena. E aí é voltado, então, para a língua indígena de sinais, né? A língua indígena de sinais é um movimento nacional, e aqui a gente tem reconhecido em Miranda. E é muito interessante que isso as pessoas não têm esse conhecimento de como que isso pode fazer. Então, por exemplo, o Mister e Mister indígena pode ter um intérprete da língua materna, mas também pode ter um intérprete de língua indígena de sinais, como também pode ter a audiodescrição, como pode ter outros recursos de acessibilidade. Eu acho que
ainda começa a ser discutido aonde os produtores começam a falar assim, não, acho que eu vou começar a pensar fora da caixa. Preciso sair fora da bolha, né? A gente tem uma capacitação, e aí a pergunta que eu deixo sempre para as pessoas são duas, né? Bem no final. Mas não vou fazer essa pergunta aqui para fazer uma coisa. A gente pergunta quantas pessoas com deficiência você tem enquanto amigo, quantos amigos com deficiência você tem, e não aqueles amigos que você vê um primo ou aquela pessoa que você nunca vê. São pessoas mesmo que vocês têm amigos com deficiência. E a sua arte é para quem? E aí, quando eu faço essa pergunta, a sua arte é para quem? Muitas pessoas começam a parar e pensar. Para quem é a minha arte, de fato? Né? Minha arte é para um público. Tá, mas todos esses públicos acessam essa sua arte? Se é, por exemplo, a minha arte é para rede infantil. Mas e as crianças surdas atende? As crianças cegas atende? E as crianças com autismo? Então, a sua arte não é para crianças. Para quem que é a sua arte? E a gente começa a refletir isso, e isso vai trazendo ideias de você começar a criar os seus projetos culturais, ou enquanto você é gestor da sua cidade, começar a pensar, poxa, preciso começar a trazer isso para os produtores, porque é só através das pessoas que estão fazendo os editais, que estão escrevendo os projetos, que a mudança acontece de fato, né, na ponta. Mas eu acho que, Gilberto, acho que vai nessa linha. Eu vou deixar esse pano para manga, para depois a gente poder conversar um pouco mais sobre, mas eu acho que, em relação às leis, é isso. Felipe, muito bacana. E você, logo essa última fala que você fez agora, né? Sua arte é para quem? E o que, daí me colocando mesmo como gestor, como pessoa que está na gestão, eu atuo com gestão cultural em nível municipal e adoro discutir, a galera aí sabe, em nível estadual, em nível nacional, a gente vai com fogo no olho, mas aí eu me coloco assim, pensando mesmo, né? Carnaval. Este ano, aqui em Corumbá, nosso carnaval é muito grande, tá? Para quem não conhece, mas é realmente muito grande. Aí, este ano aqui em Corumbá, nós tivemos uma conversa com pessoas que vieram assim, vamos pensar em alguma ação de carnaval para um público autista. E daí a gente se coloca em xeque, né? A gente se coloca num grande desafio. Porque como a gente vai traçar essa estratégia, o que a gente tem que fazer, afinal de mais até, não é fazer, o que a gente precisa entender para que a gente possa ter ações para esse público, né? Para quem eu faço a minha arte, para quem eu produzo, mas a dinâmica da cultura popular também é essa, né? Eu pensar assim, já tiveram, lógico, é um outro caso, mas o banho de São João, a gente tem inúmeros casos de festeiros e festeiras já idosos que não conseguem descer a ladeira. E daí a gente vê que não são só os festeiros, porque eu mesmo fico no topo da ladeira todo ano e levo lá uma cadeira, um banco e deixo lá, porque sempre chega um festeiro, o pessoal que me vê no São João conhece, sempre chega um festeiro que faz questão de ir até o topo da ladeira, pelo menos, levando o andor. Mas eles não conseguem mais descer aquela ladeira, porque ela é uma ladeira grande. E depois dar banho no santo lindamente e subir aquela ladeira novamente. Então, assim, eu levo lá minha cadeira, deixo lá, levo um banco de madeira, deixo lá, porque, lógico, né, eles não podem ficar esperando. E já teve gente, não, vocês têm que colocar um carrinho para transportar esses festeiros, né? Mas não são só os festeiros, e também tem uma acessibilidade, daí a gente fica assim, como gestores, mesmo a gente fica louco, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não consegue alcançar essa e que para mim eu vejo assim, pensando na temática toda da nossa discussão aqui, é uma questão de preservar no fundo da palavra a identidade cultural dessa pessoa que quer cumprir a sua promessa ou que já cumpriu sua promessa, mas quer continuar fazendo aquilo, porque não tem a ver só com festa e sim com fé.
é a gente manter viva a possibilidade de que exista essa diversidade de pessoas e idades alcançando um bem cultural em si. Porque daí a gente sempre fala, né? Como já, não, tem que ter crianças, as crianças têm que estar aprendendo. A gente tem uma briga, né? Mesmo com questão de justiça, assim, liberação do evento. Por quê? Porque as escolas de samba, os blocos, não são só farra. A gente precisa permitir que essas crianças participem, lógico, tem que ter moderação, né? Então, por isso a gente vai promover só o bailinho infantil, mas e o desfile da escola de samba? Eles podem ser, além de público, eles podem querer participar, sabe? Então é uma diversidade de falar assim, mas esse idoso tem que ficar em casa? Eu já ouvi pessoas falando que um festeiro idoso não tinha que chegar lá para dar banho no santo, ou que tinha que ir em outro horário só porque não pode descer com o carro, por exemplo, na hora que a ladeira está lotada. Então, assim, a gente se coloca nesses embates, eu vou chamar de embate mental mesmo, como gestor, mas a gente também tem que se pôr como cidadão, né? E como cidadão, cidadãos que somos, eu chamo agora o Cafola. Cafola, vem contribuir com a gente para falar um pouco sobre a Linda Quebrada? Por favor, mentira. Fale se você quiser. Mas veja, eu quero, Cafola, também esse olhar de alguém que não é do estado de Mato Grosso do Sul, que esteve aqui no estado de Mato Grosso por alguns anos. Eu tenho certeza que se apaixonou, senão não estaria ainda dialogando conosco sobre cultura e falando sobre o nosso estado. E traz aí suas contribuições para nós sobre essa identidade, que são identidades, a diversidade e a própria inclusão. Por favor. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Sou uma pessoa branca, cabelos longos no meio, que é raspado dos lados, camiseta vermelha, escrito demarcação. Trabalho com produção cultural e audiovisual, comecei a minha vida cultural, por assim dizer, aí em Mato Grosso do Sul, mais de uma década aí. Agora toda escapada de final de ano e as férias da escola, eu tô indo para Corumbá, né? Infelizmente tiraram um voo agora da Azul, então não tem como ir direto. Eu preparei uma fala, porém, ouvindo o Lelo, ouvindo a Carla, eu já modifiquei a minha fala, porque como é uma troca de ideia, né? Então, eu fiquei até bravo, entendeu, com isso, porque assim, fica difícil, né? O pessoal fala coisas interessantes. Primeiro, identidade para mim também é diferença. Porque ao passo que eu falo que eu sou uma coisa, eu também falo que eu não sou tantas outras coisas. Estou afirmando que eu não sou as outras coisas, né? Então, achei interessantíssima a fala do Lelo. Obrigado, Lelo. Principalmente quando você fala de fronteira, eu queria só reforçar que a fronteira não é algo que divide, né? Também é algo que tensiona, que dialoga, é um campo ali, né? Então, esse campo, ele é meio cinzento, é um campo de diálogo, tensionamentos, né? E é ótimo que existe essas fronteiras, né? Das diferenças, né? Eu sempre coloco no plural, pessoal. Exatamente, é o que nos faz refletir, corretíssimo, né? Então, esse território aí seja cultural, social, a gente pensar a fronteira como essa coisa mais ampla. E essa questão da identidade é muito complexa também, porque eu fui uma pessoa que foi passando por vários grupos, por várias situações, até começar a entender, e sempre tive crise de identidade porque não pertencia a um grupo específico, né? Até eu entender a teoria de Exu, Exusíaca, né, desse movimento, do cruz, do entre-lugar, desse espaço que a gente ocupa, porque eu não sou só eu sou uma pessoa, um homem ou uma mulher, branca, negra, tem as questões de gênero, questões de raça, e a gente vai... Ok, Lela. Vou ter então uma próxima, né? E enquanto produtor, comecei minha vida cultural produzindo documentários sobre os quilombos de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, ainda participo de grupos de pesquisa e discussões da negritude, sou um aliado nessa questão, e eu tenho que trazer todas essas vivências e experiências
para a minha produção, para a minha construção de projetos. Não sei quem falou que é difícil, as pessoas estão aprendendo a construir os projetos, e realmente, e o papel do Estado, né, nessa construção, a partir da Lei Paulo Gustavo, tinha uma cláusula lá que era exigido 10% para a inclusão. Né, 10% da verba que seria utilizado para essa inclusão arquitetônica, comunicacional. Porém, na PNAB, muitos dos editais que eu verifiquei, eu não tinha essa obrigatoriedade. Tá certo, Felipe? Você pode ir. Certo, né? E aí, isso me deixou assim, mas por que tirar essa obrigatoriedade? Sendo que a gente precisa aprender, e a gente aprende fazendo. Então, ao passo que eu construí os projetos, eu escrevi vários projetos para inúmeros artistas, de Mato Grosso do Sul e aqui do interior de São Paulo também. Eu queria falar assim, nós precisamos voltar com essa obrigatoriedade dessa porcentagem. E eu tenho um outro contraponto. Além de escrever projetos, eu também trabalhei como um avaliador de projetos culturais. Então, eu tive um embate muito grande na Lei Paulo Gustavo, que eu avaliei aqui uma determinada região aqui no interior de São Paulo, fui contratado, e eu já anulei metade dos projetos. E aí veio o secretário de Cultura e falou: você não pode fazer isso. Eu falei: mas está no edital, não tem 10% de acessibilidade. Então, se não tem, não vou deferir. Então, as pessoas estão aprendendo, entendendo o que é acessibilidade, efetivamente, o que é incluir, porque nós temos um problema muito grande, não só na educação, que eu venho da educação também, mas na cultura, que é o incluir para excluir. Então, você finge que você inclui, você coloca alguma coisa para poder incluir, mas na verdade você está depositando dinheiro para algumas pessoas ali, mas efetivamente essas pessoas estão participando do evento. Então, além de nós produzirmos um projeto que fala que vai ter intérprete de Libras, que vai ter isso, que vai ter aquilo, nós fazemos uma divulgação para este público. Porque aí fala: mas eu vou contratar, eu já ouvi, vou contratar uma pessoa intérprete, mas não tem ninguém ali que vai acessar esse aspecto. Mas peraí, você fez uma divulgação para esse público? Você divulgou em canais específicos? Você foi até locais? Na sua divulgação já tinha essa acessibilidade ou você deixou só na hora do evento? Eu tô trabalhando num festival de cinema, de cineclube, aí em Corumbá, né, que foi aprovado pelo estadual também, com artistas daí, e eu trabalho com cineclube também. Então são discussões que eu acho que a gente precisa fazer, precisa apontar o dedo, falar: olha, tá errado fazer isso. Então eu tenho essa experiência. Pode falar, Carla. Eu queria só fazer um acréscimo, amor, que além disso que você está contando, né, além de uma falsa, né, construção de Inclusão. alguns itens ali ditos, né, para incluir, falta fiscalização também, porque foi contratado o intérprete de Libras. O intérprete de Libras estava no projeto, efetivamente, por exemplo. O espaço que foi realizado era um espaço acessível. Quando a gente fez um projeto, e até o Felipe foi o nosso orientador, né? Ele fez ali um diálogo com a equipe para justamente provocar esse pensamento sobre a inclusão. A gente se atentou que não existe a fiscalização, efetivamente. Por exemplo, tinha um rapaz que participou que era autista, que tinha uma questão alimentar. Uhum. E houve a preocupação de, dentro do lanche que foi oferecido, oferecer a questão do alimento próprio para ele. Mas, assim, quem que vai lá e fiscaliza? Né? Se aconteceu efetivamente da maneira como deveria, o que seria mais apropriado, né, dentro dos editais e dentro da entrega dos projetos, né? Ótimo, obrigado. Eu também concordo que precisa de fiscalização, precisa de conscientização,
para nós entendermos como funciona essa questão de criação da construção de projetos. Eu estava fazendo a contabilidade aqui de quantos projetos, assim, em 2 anos, eu escrevi mais de 20 projetos, e a maioria deles foram aprovados. Então, assim, falta uma capacitação também para os produtores entenderem o que efetivamente é uma inclusão, o que efetivamente nós colocamos como vamos incluir, mas esse sujeito, como a Carla apontou, né, vai estar na equipe, vai ser só um adendo. Por exemplo, escrevi um projeto sobre um documentário de um terreiro. Eu fui para Mato Grosso do Sul procurar uma intérprete de Libras, que é da religião de matriz africana, que entende sobre o que ela está falando. Então, assim, é importante fazer esses recortes. Que aí eu puxo o que o Lalo falou no começo da fala, né? Nessas caixinhas interessantes, necessárias, reforçar e, ao mesmo tempo, também sair delas para poder buscar outros espaços, outros lugares, outras pessoas, outras ideias, né? Para a gente poder incluir nos nossos projetos, nas nossas ações. Eu sei que não dá para incluir todo mundo. É muito difícil nesse momento, mas a gente precisa aprender como a gente para de falsear essa inclusão e efetivamente trabalha. Olha, a gente vai incluir esse grupo dessa vez, depois a gente vai incluir o outro, porque como não dá para incluir todo mundo, por conta da verba, por conta das condições, então a gente vai, eu acho que dialogando, né? Bem, acho que minha fala perpassa aí, eu vou dar espaço também para as discussões, porque eu gosto muito de conversa. Obrigado pela participação aí. E é isso, Gilberto, muito obrigado pela oportunidade de falar, porque eu estava com muita saudade de conversar, de dialogar. Eu estou na escola, mas é tudo muito corrido, sempre muito engessado, muito... Então, assim, fiquei muito feliz de receber esse convite. Muito obrigado. Obrigado por estar dialogando, ouvindo vocês, conversando, porque eu sinto muita saudade disso, e eu tinha muito disso em Mato Grosso do Sul. Não se preocupe, a gente vai ficar chamando você agora. Acho que o Marcele está por aí. Marcele, anota, por favor. Marcele é amiga do Cafola, gente, e ela que me indicou. Você conhece tudo, mas assim, não tinha apreço, não, não era tão bem chegado a Cafola para chegar, Cafola, vem cá, vamos conversar, né? Mas a Marcele, obrigado, Marcele, pela indicação. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu não ia abrir perguntas agora, mas o Fábio já levantou a mão ali, então eu vou deixar o Fábio fazer a pergunta dele e depois eu vou vir com uma pergunta para os 4 novamente, tá bom? Fábio, bora lá. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, satisfação poder contar, né, com a presença de pessoas tão ilustres, né? Eu queria perguntar para o Lelo. Lelo, eu fui aí no Festival de Bonito, achei tudo muito bonito, né? Né? Achei tudo muito, muito bonito mesmo, muito bem organizado. E como 2 perguntas, uma referente à diversidade, que a gente aqui, como o Gilberto deve lembrar, esse ano na escuta pública, a gente falou sobre coisas do mundo geek, mundo nerd, para ter no Festival América do Sul, e, por sua vez, estreou o Lounge Geek, né, no Festival de Inverno de Bonito, né, que eu acho que foi uma ideia que a gente trouxe, o estado, né, do Mato Grosso do Sul acatou e levou para aí. Nessa questão de diversidade, na linha geek, como que você olha, assim, para a questão dos cosplayers? Cosplayer, ele não fala feminino, masculino, né? Ele fala, assim, cosplayer. E tem várias regras que já são incutidas, né, no mundo geek, que é de não encostar, perguntar antes de tirar foto. Então, dá para se trabalhar de jovens, né, menores de 18 anos, maiores de 18 anos, e independente do sexo, entendeu? Às vezes você está pensando que é uma menina que está ali dentro de um personagem feminino e é um personagem masculino. Essa que é a minha pergunta em relação à diversidade com o mundo geek, especificamente no cosplay. Outra coisa que eu achei muito bonito, ficar falando de bonito é redundante, né? Que eu achei muito bem elaborado aí em Bonito é a questão das barracas. As questões das barracas. Gilberto deve ter a opinião dele, que ele trabalha lá dentro da cultura ainda, mas eu acho que a gente ainda gatinha muito nessa questão. Quando eu vi lá no Festival de Inverno de Bonito, as barraquinhas todas arrumadas, não só por questão de organização, mas eu fiquei maravilhada com a piazinha que vocês colocam entre as barracas. Eu achei aquilo ali
que é uma coisa, tipo assim, óbvia que deveria ter, mas nós aqui não temos. Eu queria saber se vocês têm, como é que funciona esse sistema, de onde vem, e é isso. Eu não poderia deixar de perguntar, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de perguntar para você, Lelo. Sou seu fã também, sou fã de todos aí, principalmente do Gilberto. Eu sou fã do Zé. Ai. Bom, vamos por partes, né? A questão do Mundo Geek, na verdade, é o segundo ano que nós temos aqui, tá? Começou o ano passado, deu muito certo. Esse ano ainda foi menor, tá? Porque teve cortes gigantescos, assim, uma semana antes do festival de inverno, assim, que a galera ficou desesperada, mas o público não percebeu. Só cortaram um monte de coisa. Então, e é uma crescente, né? É um mercado crescente, o Mundo Geek. Essa questão que você falou sobre regras, né? Eu vou chamar de normas de conduta. Sacou? Todo grupo tem norma de conduta, né? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como, onde, né? Eu vou dar um exemplo que para mim é um mundo novo, né? O Clube do Laço aqui tem uma série de regras, cara, que eu fui aprendendo no decorrer de frequentar o Clube do Laço. Eu, frequentando o Clube do Laço, vou mesmo, é mais legal, cara. Tomo braminha e fico vendo lá a galera dançar. Mas existe uma série de regras, né? Camisa por dentro, não sei o quê, né? Pode fazer assim, não pode fazer assado. Então, assim, primeiro que todo grupo social existe regras de conduta, né? E quando a gente é um furaceiro, né? Quando a gente é o de fora e se insere nesse grupo novo, eu acho que é o nosso dever de realmente fazer isso que, né? Como você falou, de perguntar, de tentar entender como ele funciona. Esse lance que você falou sobre a identidade mesmo do homem, da mulher, do feminino, do masculino, cara, eu acho que, eu não sei, eu acabei de pensar nisso, tá? Até porque não é meu mundo, o mundo geek, mas pode ser, cara, uma materialização, cara, do que a gente vê nos games, né, cara? Porque no game você escolhe o personagem que você quiser, você é quem você quer, você dá o nome que você quer e tá limpo, tá tudo certo. Então eu acho que pode ser, cara, nunca li nada sobre isso, né? Eu acabei de pensar sobre isso, que pode ser uma materialização, né? A gente sai do mundo porque virtual. É tudo muito novo, né? É muito novo. E eu sou velho. O surgimento, não a prática, o surgimento dessa... Então, eu acho que é essa migração do mundo virtual para o mundo material mesmo. Talvez seja isso, tá? Eu vou deixar jogar isso aí, porque realmente, assim, talvez seja, né? Vou até perguntar, tem um pessoal aqui que está nessa vibe, eu vou até perguntar para eles, né, para tentar entender. Sobre os espaços de renda, cara, na verdade, assim, a gente tenta organizar, a gente coloca as pias, inclusive, esse ano eu tirei foto que teve em Corumbá, eu achei mó da hora, cara, aquele containerzinho, cara, que vocês colocaram, Zé, de lavar também as paradas, porque teve um container e eu achei muito mais da hora, inclusive, do que as piazinhas que a gente coloca aqui. Só que a gente não tem grana, né? A gente não é Corumbá, né, mano? A gente não tem dinheiro igual Corumbá, né, para fazer. Mas isso é questão de vigilância mesmo, da vigilância sanitária, etc, né? Mas só para entender também os processos, né, que é bem diferente de Corumbá, que é um número específico de pessoas que expõem, né, que comercializa a comida, né? Eu falo para todos que, quer vender, vende, não tô vendo, né, que o ambulante, mas nas barraquinhas a gente faz um negócio mais organizado, com inscrição e tal, e possivelmente o ano que vem até edital, né, para tentar ser justo, enfim, né, para tentar conduzir as coisas de forma como deve ser, né. Bom, em minha defesa, eu ainda estou na cultura, ô Fábio, já estou ainda 22 anos, mas calma, eu vou continuar sendo cultural, porque eu só acredito no cidadão cultural, né? É o que eu defendo sempre. Eu faço votos para que continue, eu sou seu fã, você sabe disso, eu falei isso já várias vezes para você. Não, tranquilo, fique tranquilo, Fábio. Mas olha, eu quero falar mesmo desse lance aí que o Lelo colocou sobre o container, né, que foi montado este ano. A gente conseguiu montar esse container. Tem um áudio aberto. Eu acho que é o seu, Lelo. Tá. Então, a gente colocou esse container, não sei se alguém aqui viu, alguém mais viu, até publiquei na rede social. Achei, sinceramente, para mim foi muito bacana, gente, porque eu sou uma pessoa
que, por mim, eu colocaria tela pregada na beira do rio, tela de pescar, na beira do rio, para que durante os eventos não fossem latinhas, não fosse sujeira, porque a gente faz o evento na beira do rio. Então, por mim, eu colocaria tela lá na beira do rio. Ah, mas como que a gente vai fazer? Não sei. Depois pega aquilo como se fosse uma tarrafa e vamos puxar isso tudo para cima, para não deixar aí sujeira. Eu já participei de carnavais aqui em Corumbá que tinha um mundo de latinha no chão, alguma coisa nesse sentido, porque foi depois de um festival de pesca e choveu. Então, você imagina, e foi uma chuva torrencial de fevereiro. Então, isso tudo foi. Mentira, foi em final de janeiro. Isso tudo foi pro meio do rio, né? Então é terrível. Mas tudo bem. E essa questão desse container, Lelo, não sei se você percebeu, mas ele, por conta do rio, inclusive, foram instaladas caixas para coletar o resíduo, para que não fosse, né? Ali era para os barraqueiros lavarem as mãos, lavarem os utensílios deles e tudo mais. E daí, para não ir o resíduo direto, a gente fez a coleta. Foi muito bacana, mas não tem muito a ver com a nossa discussão agora. Era só uma boa prática que eu achei interessante. O grande lance da minha pergunta agora, para os nossos 4 convidados, é o seguinte. A gente está trabalhando aqui nesses encontros, né, nesse Territórios em Diálogo, uma perspectiva não só para falar de Corumbá, nem só para falar de Campo Grande. A gente está trabalhando uma perspectiva para a gente pensar o nosso estado. Eu tenho repetido isso em cada encontro. Nós temos 79 municípios, né? Já foi falado aqui hoje sobre, tipo, o Felipe falou, né? A gente consegue ver mais ou menos Corumbá, a gente consegue ver Dourado, mas a gente não está vendo lá em um município menor, né? A gente não está vendo isso acontecer em Coxim, porque não é porque não tem, é porque a gente não está vendo mesmo, no sentido de conseguir enxergar. E aí eu pergunto para vocês, Lelo está num lugar, Cafola já passou por aqui da UANA, Felipe, eu acho que é de Campo Grande, né, Felipe? Eu não me recordo agora, Carlos, eu sei que é de Campo Grande. E a gente consegue ver essa questão de um desenvolvimento real, e eu estou falando de desenvolvimento cultural, e também um desenvolvimento como público mesmo, né, as pessoas poderem usufruir desses bens culturais. Eu estou falando delas se desenvolverem nesse aspecto como público, e também um desenvolvimento assim de valorização dos bens simbólicos, de valorização dessa dimensão econômica da cultura, fazer com que isso alcance, com que gere renda e que a gente tenha um desenvolvimento humano a partir dessa perspectiva mesmo de inclusão cultural nos seus vários níveis, não apenas para pessoas com deficiência, mas pensando nesse nicho, né, idosos e crianças e tudo mais. Essa diversidade em si, e aí eu puxo muito a fala da Carla, né, com essa militância que é super necessária, e as próprias identidades, e aí eu já pego para o Cafola, produtor, produzindo arte de vários níveis. Minha pergunta ficou um tanto longa, mas é pensando nisso, o desenvolvimento humano ser alcançado plenamente por conta disso, a partir desse olhar, mas não só nos grandes municípios, alcançando o nosso estado como um todo. Quem quiser começar, é só começar e bora lá. Joguei farinha no ventilador. Olha, a gente, desde o início, né, vou falar um pouco pelo movimento MS mais underground, né? A gente quer e tem buscado, né, tem feito por iniciativa do movimento, fazer um grande apanhado aí, né, de quem que está produzindo, quem que está construindo, não só aqui em Campo Grande, mas principalmente no interior, né, porque aqui, querendo ou não, é uma diferença de acessos muito diferente, muito distante, né, do circuito do underground em si. Então, a gente tem uma preocupação
de fazer uma pesquisa para entender mesmo se no interior tem, se é produzido, se tem material autoral, né, sempre dentro lançando esse olhar, né, quem tá produzindo, quem está surgindo, quem está construindo, quem está fazendo, e de forma autoral, né, porque para valorizar o que é daqui, que é nosso, que é feito a partir de entender e vivenciar o underground dentro do estado de Mato Grosso do Sul. E a gente tem tido boas surpresas, né, dentro desse processo, vendo que existem pessoas em vários municípios, né, até dos mais remotos, que estão construindo, que estão produzindo cultura underground dentro de municípios bem pequenos, assim. Então, aí vem outros desafios, obviamente, né? Como instrumentalizar, como melhorar, como tentar crescer dentro desses trabalhos, como fazer com que esses grupos tenham acesso a partir dos interiores, mas que tenham acessos a editais que sejam do estado, ou sejam de outros lugares, ou sejam, enfim. Então, é a caminhada que a gente está tentando construir, mas a partir do movimento social é difícil, né? A gente tem uma barreira de acessos muito grande por conta do próprio movimento em si, né? Mas a minha experiência, a partir do MS Mais Underground, respondendo essa pergunta em relação a, tipo, o que está acontecendo no estado, é que existe e que precisa, né, a partir daí a gente vai se encher de desafios para poder colaborar e para poder fomentar cada vez mais, mas existe, é isso. Bacana. Felipe, por favor, mas antes do Felipe falar, eu vou pedir para quem puder, liga as câmeras, só para a gente fazer aquele registro de sempre, por favor. Felipe, bora lá. A gente liga a câmera para fazer o registro agora, eu falo. Pode falando. Bom, eu acho que nessa pergunta, eu penso para uns dois lados também. Penso na questão dessa democratização do acesso, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de cidades do interior, eu acho que tem que ter uma busca para esses produtores, né? Dona Maria, 60 anos, que está fazendo artesanato a vida toda, que é artista, às vezes pode ser analfabeta, às vezes não consegue escrever. Então, e isso vem acontecendo. A gente tem agora o Comitê de Cultura do Estado, que está fazendo esse trabalho em diversos locais do Estado, que é essa oficina de elaboração de projetos, né? Onde ensinam aí as pessoas, claro que ainda está sendo feito em vários lugares. Agora em Dourados vai acontecer dia 25, numa aldeia, e aí começa essa mudança. A gente está percebendo que está acontecendo, né? Por exemplo, inclusive na Lei Paulo Gustavo, tinha um cara que a maioria não fizeram, né? Mas tinha dentro da lei, você poderia fazer uma operacionalização de ter com pessoas que fossem na aldeia transcrever esse projeto da pessoa, né, na língua materna da pessoa. Só que a gente sabe que muitas secretarias, fundações de cultura do Estado não têm profissionais suficientes, né, não tem pessoas suficientes para fazer isso, mas que existiu, sim, para isso, né, para essa mudança acontecer. Mas eu acho que, Gilberto, vem acontecendo uma mudança legal, assim, né, a gente vem vendo vários editais voltados para os mestres de saberes, para as pessoas idosas, então busca aquele senhor, aquela senhora que está ali
no artesanato, numa área muito específica, há muito tempo. Lá da cidade pequena, né, ou do interior, a gente vê um movimento bem legal acontecendo em Nova Andradina também. Nova Andradina é um lugar super incríveis. E dentro desses interiores, a gente pode perceber também que a democratização do acesso ela também acontece dentro da própria cidade. Por exemplo, aqui em Dourados, por exemplo, vou dar um exemplo de Dourados, que é uma cidade do interior. Dourados, ela tem tem distritos, né? Então, por exemplo, você vai escrever um projeto, você tem que pensar se esse projeto pode ir no distrito de Panambi, no distrito ali da Picadinha, saindo da cidade, né? Mesmo que é uma cidade do interior, você consegue ter acesso. E aí é muito legal, porque lá também a gente pode ir para várias aldeias. Já aqui, por exemplo, em Campo Grande, a gente tem aqui, gente, tem um bairro que você vai andar, 1 hora. Tem um bairro aqui, em Campo Grande, sabe? 1 hora para você chegar nesse bairro. Parece que é uma outra cidade, né? A gente foi fazer um evento, um projeto ontem, que é uma instituição que era 1 hora da minha casa. E aí eu fiquei chocado, né? Falei assim, gente, caramba, é muito tempo, né? De duração. Mas a gente consegue perceber que se as pessoas se atentarem à democratização do acesso, a gente consegue perceber que essas instituições que ficam na periferia, que ficam nesses espaços mais marginalizados, a gente consegue ter um acesso um pouco mais assim, mais acessível de fato, né? Quando as pessoas... Mas acho que está havendo um movimento legal, assim, na democratização do acesso nas cidades, tanto na capital quanto nos interiores também. Então a gente tem evoluído positivamente. Lelo, já vou abrir, a gente tem evoluído positivamente, assim, não só pensar em interior, mas também pensar nesse interior da própria capital, né? Já que são espaços muito grandes. Aí eu coloco um desafio e já contraponto para o Lelo, quem sabe ele consegue acrescentar de alguma maneira sobre isso. Bom, gente, vocês sabem o tamanho, estou falando de extensão territorial que é Corumbá, né? Então, essa questão do acesso, a gente acessar, eu falo a gente, o munícipe, uma instituição pública, uma não governamental, acessar, por exemplo, a aldeia Uberaba, é descomunal, é muito longe, e é por água, né? É rio, e a gente tem que ir rio acima. A gente alcançar o distrito de Forte Coimbra é difícil, assim, mas, pô, é um lugar histórico, já teve 3.500 moradores, tem uma festa praticamente centenária que ocorre lá, né? E a dinâmica mesmo da festa é mais do que centenária. Mas é muito difícil. Então, assim, pensando em distrito, Albuquerque é o nosso mais próximo. São 70 quilômetros aqui da zona urbana até a gente alcançar Albuquerque. Mas pensar em, assim, como a gente alcançar esses mestres, né? Os ribeirinhos, a gente que fez questão de levar isso para dentro da conferência nacional, assim como a gente levou para a estadual, e por sorte, vocês que foram delegados da nacional nos ajudaram em relação a isso, mas assim, realmente pensar, não é só custo amazônico, né? A gente tem um custo que é um custo Pantanal também, porque é um custo, a gente tem que pensar que o nome é Pantanal, mas por muitas vezes existe um custo muito maior e é muito dispendioso, e por mais que o Lelo fale que a gente em Corumbá tem dinheiro na cultura, a gente não tem, porque em relação à nossa classe cultural, eu estou falando de casa, Lelo, a nossa classe cultural é gigantesca, né? A gente tem, assim, mas pessoas que vão colocar barraca, assim, daí você vai lá e num sorteio, você tem sorteio de 80 barracas, você tem 500 pessoas inscritas para um evento, entende? Então, assim, é descomunal, gente. A gente tem tudo. Grupos de WhatsApp aqui, desde a Lab, a gente foi criando grupos e mais grupos, né? Marcele, qualquer coisa comenta ali. Mas, gente, são 22 grupos por setor, assim. Um é para música, um é para artesanato. As cênicas a gente dá aquela juntada que é para poder, né? O artesanato e a música não tem como, porque são muitas pessoas. Mas, Lelo,
Vai, fala, Lelo, fala, por favor. Bom, primeiro que você passou uma bucha agora, né? Porque o problema geográfico de vocês é enorme, né? O problema não, né? O desafio, né? Porque assim, a gente tem aqui, por exemplo, o Distrito Águas do Miranda também é 70 quilômetros de distância, mas a gente tem comunicação, né? A gente tem, inclusive, uma conselheira que é do Distrito Águas do Miranda hoje, da cultura aqui. Então, a gente tem diálogo, a gente consegue, né? E para chegar lá hoje é asfalto, então é de boa, né? Então, e mesmo assim, para nós também é pesado no sentido que a gente tem os assentamentos que acaba sendo mais problemático, né? E, cara, desculpa, mas vou jogar essa pro Cafola, tá? Beleza, Cafola? Porque é um desafio mesmo, cara, né? A gente sabe que os recursos da cultura são escassos, a mão de obra da cultura é escassa, né? Do poder público, eu digo. Então, é um problema gigantesco, né? Agora, voltando sobre a sua pergunta inicial, lá atrás, eu até tinha feito umas anotações aqui, cara, que, né, Felipe tinha né, deu umas deixas na fala dele, a própria Carla, depois o Cafola veio, né? As minhas anotações são lindas, né? Só eu entendo essa bagaça aqui. Bem organizadinho. Mas, assim, e aí entra nessa questão do poder público, né? Bom, primeiro assim, ó, quando a gente fala se está tendo avanço, se não está, eu me preocupo muito, né? Mas eu acho que são fases, né? Eu acho que a gente está naquela fase de horizontalizar a cultura, né? De tentar dar acesso. Porque junto com esse dar o acesso vem também a qualidade, né? Porque eu não sei aí, mas aqui todo mundo virou produtor cultural, mano. Né? Depois dos digitais, todo mundo aqui virou produtor cultural, né? Aqui eu tenho então, muito artista ainda. Aqui eu tenho muito artista. Só artista. Não, aqui tem também, tem, né? Mas produtora, assim... produtora eu tô com pouco, viu, Cafola? A gente tá com pouco produtor aqui. Vou mandar uns para você aí, mano. Não, mas assim, muita gente boa, assim, e eu me sinto privilegiado aqui em Bonito, porque tem muita gente boa, né? Produzindo cultura, fazendo. Então, Bonito tem esse lance, né? As pessoas circulam e caem aqui, vem, passeia, gostei, muda para cá. Então, a gente tem isso, né? Tem muita gente boa, mas é o que eu tenho notado no Estado. Inclusive, pego o gancho do próprio fórum, cara, que a gente conversa com os outros gestores da cidade, e não é explícito, mas eu percebo. Há muita boa vontade, mas muita dificuldade. Né? Então, os gestores têm muita boa vontade de fazer política pública, cultural, mas há pouca, não generalizando, óbvio, né? Mas há pouco conhecimento, ou poucos caminhos, né? De como fazer isso. E a gente esbarra ainda numa outra questão, pessoal, porque assim, eu falei, né, eu trouxe essa questão, né, de identidade, pertencimento, não como uma pauta progressista, é como uma pauta humana. A gente não está falando sobre incluir, sobre aceitar, e nem é aceitação, né? Por exemplo, o Zé falou, né? E eu entendo isso, e a gente é uma forma mais coloquial da gente compreender, né? De que a minha diferença é do outro, né? Você falou algo sobre isso, né? Sobre minha liberdade acaba onde começa do outro, alguma coisa assim. Mas vai além disso, porque não basta eu tolerar o diferente. A gente não está falando de tolerância. Eu acho que nisso a gente tem patinado ainda. Porque a gente está falando de existência, cara. Não é tolero. Pô, eu tolero o Zé. Não, mano. O Zé existe. Né? Ele é um humano, ele é um ser. Ele é. Não sei se dá para entender isso. Né? Porque parece que as pessoas toleram porque a lei me obriga a tolerar. Né? E, cara, não. A lei não me obriga. A lei, e aí é o advogado do diabo, né? O poder público não nos obriga. O poder público nos conduz. Né? Então, o poder público também nos ensina a ser humano. Né? Quando ele, até coloquei, fala aí, né, de Benet, que ele nos ensina a ser sociedade, ele nos ensina. Então, quando a gente vê, por exemplo, editais, que eu vi muita gente falando, né? Poxa, tem cota, tem não sei o quê, tem não sei o quê, sobra o quê para a gente? Humano, isso não é uma obrigação. Isso é o poder público nos conduzindo a tentar fazer com que a gente progrida
não só culturalmente, mas como humanos também. Então, Zé, a pergunta inicial sua, né, a gente vê algumas coisas produtivas e sendo desenvolvidas, né, que o Felipe trouxe, a Cara trouxe, eu ainda me preocupo se as pessoas compreenderam que isso não é uma obrigação. Não sei se está dando para entender, sacou? Isso não é uma obrigação, mano. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, por isso que eu sei que são fases, né? Mas a minha preocupação é essa. Não sei se deu para entender. Pô, o gestor vai lá, faz o edital, coloca lá as cotas, coloca tal, mas por obrigação. Pô, sou obrigado a fazer isso. Não, cara. O gestor, né? Eu falo nós, né? Por gestor, porque nós somos gestores, nós temos que conduzir as pessoas a compreenderem que não basta tolerar. Nós temos que enxergar no outro a existência. E acho que quando a gente enxergar a existência, aí a gente pode falar se nós estamos não evoluindo, né, ou melhorando enquanto seres humanos. Saca? Não sei se eu respondi essa pergunta, tá? A inicial. A outra, o Cafola responde aí, mano. Eu acho massa, é que aqui a gente não tem necessariamente que responder a pergunta. O nosso papel é jogar farinha do ventilador, porque aqui, quem está assistindo, não só os convidados, mas as pessoas que estão aqui assistindo, aqui não é resposta pronta, não. Isso aqui não é receita de bolo, é a gente fazer pensar, porque cultura tem que incomodar a esse nível, né? O incômodo de faz pensar. A arte é isso, né, Mariana? Obrigado, Mariana, por estar presente aqui. Conheço essa menina desde que ela era um bebezinho. Mas tem uma situação aí. Lela, eu acho que o seu áudio está aberto, está dando algum eco aqui pra gente. Obrigado. Então, essa situação que eu já vou passar a bola pro Cafola, né? Da gente fazer pensar mesmo, de colocar a cultura, mas infelizmente, Lelo, eu tenho para mim, aí falando num papel de gestor, né, e sabendo de respostas que alguns gestores ainda dão. Eu não acho nem que o gestor pense que ele é obrigado a colocar as cotas, ou colocar uma medida de acessibilidade, por exemplo. Mas para se proteger de algum ataque, porque sempre tem a pessoa que ataca, né? Sempre tem. Nossa, nossos editais, gente, a quantidade de pessoas que concorreram a cotas, mas que também foram super bem colocadas na ampla concorrência. E vocês sabem, né? A ampla concorrência, passou pela ampla concorrência, automaticamente, mas eu me inscrevi para cota. Então, automaticamente, isso vai lá para frente e vira um ciclo que as pessoas que têm cota, se todas forem super bem na ampla concorrência, acabou a cota para ela. Ela está na ampla concorrência e a cota vem para o próximo. Então, assim, é uma conta que realmente é complicada de fazer. E eu tenho medo porque eu sei de gestores que falam assim, não, na defesa, né? Na defesa, porque alguém vem criticar porque cota para negro, porque cota para deficiente. Mas aquele lá nem é deficiente. Eu já ouvi sobre pontuação extra. Pontuação extra para mulher. Não precisa de pontuação extra para mulher, né? Mas aí você vai dar pontuação extra para todo mundo, para aquela lá que também é trans. Uai, gente, não é mulher trans? Mas não é mulher? Pera. E daí a pessoa vem e fala assim, mas eu também não concordo, mas está na lei, a gente tem que colocar. Né? Essa é a defesa do gestor. Só que nós somos formadores de opinião, a gente deveria fazer uma defesa melhor, né? E pensando nessa defesa, olha que bacana, eu passo a palavra para o Cafola e já falo, por favor, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, mas assim, seja bem brevezinho para a gente tentar não enrolar muito no final, tá bom? Cafola, vai! Vocês me botam numa situação que Bem, Gilberto, pessoal, novamente, é bem complexo, né? Falar sobre essas questões de inclusão. Aí, eu não sei como que funciona a questão da verba do projeto de vocês, mas assim, quantas pessoas que efetivamente possuem algum tipo de deficiência a gente traz para o diálogo, né? Para a gente poder entender, às vezes, um outro lado, às vezes até para construir outras políticas públicas, editais, para chamar para o edital, até para chamar para poder construir um edital,
melhor, mais acessível, mais amplo? Eu não sei te responder essa questão, infelizmente eu não consigo. Eu gostaria, falar, olha, vamos fazer assim, vamos para esse lado que vai dar certo, mas é isso, a cultura, como cultura é movimento, cultura é vivência, cultura é experiência, nós precisamos testar, tentar, errar, ouvir, entender que a gente errou, entender que não foi legal, e construir essa democratização efetiva, porque não é feio errar, falar assim, olha, pô, errei, e aí, como que a gente consegue consertar esse erro? Como que a gente consegue melhorar? Né? Eu pensando desta maneira, eu acho que pensando de maneira mais coletivo, a gente consegue dar um passinho a mais, né? Eu acho que a minha contribuição nesse sentido é isso. Não sei se eu consegui contribuir com alguma coisa, mas minha fala é nesse sentido. Léo, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Tudo bem, Felipe, Carla. Mas eu vou dizer, Capola, que eu concordo com você. E aí eu vou retomar, parece clichê, mas eu vou retomar o próprio nome desse nosso evento aqui, né? Que vai falar de um termo que é diálogo. E eu sou defensor do Sistema Nacional de Cultura, da forma como ele foi pensado, e rezo muito para que ele seja realmente implantado, porque para mim a cultura, a gestão cultural é a gestão mais democrática que a gente tem no nosso país, porque a gente tem a participação social, e a gente precisa ter uma coisa que vai ser só espelho do que a gente já é como cultura, né, como seres da cultura. A gente precisa ter mais diálogo, inclusive a gestão precisa ter mais diálogo. E eu não estou falando de gestão num núcleo pequeno e falar assim, Corumbá. A gente tem dialogado entre os gestores, até antes, eu vou, né, Léo, estou colocando um ponto antes do fórum de gestores, ok? A gente tinha diálogo só quando a gente se encontrava, por um acaso, por alguma convocação, ou para uma reunião disso aqui, ou para não sei o quê, ou para uma conferência de cultura que era lindo, todo mundo confraternizando, e dialogando e brigando, inclusive. E daí tinha que ter aqueles papos assim, não, você é da gestão, fica pro lado de lá. Eu sou agente cultural e fico pro lado de cá. E tinha isso, assim, umas coisas loucas, que graças a Deus eu acho que está quase amainando, assim, né? E aí a gente tem, dentro do sistema nacional, a instauração, por exemplo, de fóruns de gestores, e esses fóruns de gestores, eles são extremamente necessários, porque não é que, porque eu trabalho há bastante tempo, porque Corumbá tem uma equipe da Fundação da Cultura que outros municípios menores têm, né? A gente tem ainda lugares em que não existe uma equipe específica da cultura. É o padrão de sempre, é o professor, às vezes até como que fala quando é deslocado, precisa sair da sala de aula, esqueci o nome. Mas aquele professor como? Alguém sabe? Remoção, não é remoção. Não é remoção, mas ele precisa ser tirado da sala de aula porque ele não consegue mais ficar em sala de aula. Foi então, cedido. Não é readaptado. Obrigado, Mariana Castro. Obrigado. Professor readaptado. O professor que foi readaptado, que vai cair lá na equipe da cultura, com o gestor que talvez entenda alguma coisa bacana, legal. E a gente não está criticando essas pessoas, mas a gente quer que essas pessoas aprendam a lidar com a cultura também para fazer super bem feito dentro dos seus municípios, né? Parece assim, é papo de quem é e sabe. Não é nada disso. Ao contrário, eu quero estimular o diálogo. Então, todas as vezes que eu falei para o Lelo, falei para os outros colegas que são gestores, gente, a gente precisa conversar. E parece que não, mas a gente de vez em quando se liga. E aí, cara, como que você está fazendo isso? Né? E aí, como que você lançou esse edital? Aí alguém fala para mim que, nossa, o edital não tinha lá obrigatoriedade para acessibilidade. Gente, isso não pode acontecer, né? Não tem como acontecer. A gente é o tal do mal necessário. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar, impor, esfregar a diversidade na cara das pessoas e a história na cara das pessoas para que as pessoas entendam a necessidade. A gente tem que pegar e colocar ali, eu preciso de rampa por conta disso. Eu preciso, para eu não ter que ficar, e Felipe, eu vou te contar uma historinha rápida assim, do que aconteceu na nossa conferência aqui do município. A última conferência, a gente tinha um deficiente visual
na plateia, participante, e tinha pessoas também cadeirantes. Aí, o último caso, assim, aconteceu uma fatalidade. O nosso elevador parou de funcionar. E daí a gente teve que trocar todo o GT que aquela pessoa estava por conta da acessibilidade lá no centro de convenções, sabe? Porque aconteceu. São 2 elevadores. Um a gente já sabia que não estava funcionando. O outro parou de funcionar naquele dia. E simples assim, a gente teve que mudar o nosso GT todo de lugar por conta disso. Ah, mas isso está certo? Não, a gente tinha que estar com o equipamento funcionando, não é? Porque imagina se eu não tivesse outro espaço, que eu tivesse que fazer essa pessoa subir escadaria, ela não ia participar, ela não ia ter direito à voz, né? E era justamente o GT que falava sobre acessibilidade. E é isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, só o Fábio levantou a mão, daí Fábio, você faz a sua participação, e daí a gente vai para os finalmente, tá bom? Lógico, se algum convidado quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Fábio, bora lá. Gilberto, você falou que tem 22 grupos de linha de cultura Sim, Corumbá, são né? setoriais, isso, Por setoriais. algum motivo, a linha Geek não foi colocada. Se puder providenciar aí para a gente, né? Tá, eu vou providenciar um grupo e te mando, daí você espalha para o seu pessoal, beleza? Cara, vou fazer uma camiseta com o teu rosto, se você permitir, é claro. Não, não permito. Você já sabe que eu não permito. Poxa, e se eu entrar... Para, Fábio. Muito obrigado pela generosidade. Eu achei que tinha alguma coisa a mais. E aí, você tá vendo, Carlos, o que eu passo aqui em Corumbá? Pessoa querendo fazer... Gente, imagina, ele anda na rua com uma camisa com a minha foto, não apedrejar o coitado. É quase o Dead Hotman apanhando lá do peixe. Eu deixava, se fosse comigo. Eu quero as pessoas com camiseta com a minha cara. Super Deus me livre, Deus me livre. Gente, ó, a gente já está na... A Marcele quer falar. Fala, Marcele, fala. Não, na verdade, gente, desculpa, eu dei caindo e tentando voltar. Eu acho que agora que eu voltei, vocês estavam fazendo a pergunta que eu queria falar, que eu queria fazer, que era para o Felipe, que era sobre essa questão, mas se já foi respondido, aí não tem problema, Felipe, depois eu entro em contato com você para você me ajudar, para você me explicar. Que a gente, enquanto agente cultural, até nessa questão dos projetos, tem essa questão das acessibilidades, e aí a gente tem ouvido muito isso, né, de que tenha o intérprete de Libras e 30 em baralho, ponto final. Então você não tem, eu acho que a gente não tem, tá muito aquém, né, a gente não sabe mesmo, a gente não tem o mínimo know-how para pensar nas questões de acessibilidade em cima dos projetos que seja mais abrangente para as outras deficiências e para realmente tentar entrar nas 3, né, de arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Então a gente acaba colocando isso, vou botar o intérprete de Libras e está resolvida a questão. E não está resolvida a questão, né? Esse é só um viés. E aí eu não sei, na verdade, não é nem uma pergunta, é um clamor, sabe? Uma súplica, porque eu acho que isso é realmente uma deficiência nossa de não saber pensar sobre deficiências, sabe? Se vocês têm cursos ou indicam cursos ou tem alguma oficina ou pessoas que possam nos auxiliar nesse sentido, ou se isso é colocado, assim, por exemplo, para o Estado e para os municípios, para que eles meio que se obriguem a fazer, entendeu? A oportunizar isso para os agentes culturais. Porque mesmo a gente que é de gestão, a gente não sabe. Aí já, eu vou até fazer, eu vi que todo mundo passou vergonha aqui, eu já estava passando ela, não vou passar. Minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou de cabelos presos, em coque, uma camisa estampada, e acho que é isso. Gente, desculpa, eu e o Marcelo trabalhamos juntos, tá? Daí eu já estava esperando, Felipe, porque eu tinha certeza de que amanhã eu ia chegar para trabalhar e a Marcela ia brigar comigo, ia tirar sarro da minha cara que eu não fiz a minha descrição, tá?
Então, agora ela fez isso só para ela ter mais argumento. Eu conheço ela. Ela é argilosa. Fala, Felipe. Bom que eu não... Como ela está sem câmera, dá para entender como é que ela está, né? Bom, vamos lá. A princípio, eu tenho duas opções aqui, eu vou trazer coisas resolutivas para vocês, né? A gente tem aqui, então, vocês que são da gestão, agora vou vender meu peixe, é claro, tanto vocês, Gilberto, quanto o Lelo, mas pessoas também que estão aqui, de outras gestões, entrar em contato com uma fundação de cultura, entendeu? E pedir essa capacitação. Como que a gente estava fazendo? Existe, sim, uma capacitação de acessibilidade cultural que a gente tem, inclusive, a pessoal de Fátima do Sul e Rio Brilhante pediu para a Fundação, e a Fundação fez essa oficina, a gente conseguiu ir para Fátima do Sul e para Rio Brilhante. E aí essa oficina, ela foi tanto ministrada por mim e pela Aninha. A Aninha é uma atriz, perdão, uma dançarina da dança do ventre, uma mulher que é mulher com deficiência, com cadeira de rodas, e a gente fala tanto tecnicamente como ela fala sobre experiências de vivências delas. E a gente ofereceu essa proposta para a Fundação, para que a Fundação ajude os gestores em relação a isso, né? Tanto os gestores quanto a capacitação para os produtores das cidades. Então, eu vou passar para vocês em que pé está a última conversa que a gente teve. A gente teve o seminário de cultura acessível agora, pelo comitê, e aí a gente iria elaborar um documento para que a Fundação elaborasse um edital de oficina de acessibilidade cultural para essas cidades. Entende? Mas ainda está muito no ar, entende? A gente está ainda começando a conversar para que elabore esse documento. Então, para respondendo para a Marcela, a gente tem, sim, essa capacitação, a gente tem possibilidades de diálogo, de conversa, de ser presencial, de ser online, a gente faz essa capacitação. A gente tem duas capacitações, a gente tem a capacitação de acessibilidade cultural e o treinamento. O treinamento ele é um pouco mais diferente. O treinamento ele é voltado para o atendimento real da pessoa com deficiência, né? Então, tem dentro dos espectros físico, de como que você vai colocar o seu ombro para a pessoa cega segurar, tudo isso faz parte do treinamento. Mas a capacitação de acessibilidade cultural é bom para os gestores terem uma noção e aí darem, enfim, ajudarem quando as pessoas vierem perguntar para a sua secretaria. Hoje o pessoal de Dourados mandou mensagem para a gente, pediu para a gente fazer uma breve fala. E aí, nessa breve fala, teve 15 pessoas perguntando sobre... Todas as pessoas perguntando sobre o que era acessibilidade. E aí, enfim... E aí, o pessoal de Dourados também está brigando lá na fundação para ter uma capacitação lá em Dourados, porque a própria Anáia, né? Não sei se vocês conhecem a Anáia, da Secretaria de Cultura de Dourados, ela falou, a gente não sabe. A gente não sabe. E aí, encerrou o assunto, assim, não sabe e pronto. Então, assim, é possível, já tem, assim, um peixe. Agora, só lá, vou fazer um trocadilho aqui, mas enfim. Mas agora é só seguir lá, enfim, das formas que vocês acharem, mas tem possibilidades. Acho que o José pegou a trocadilho. Enfim, seguimos. Oh, meu Deus, trabalhar com cultura é maravilhoso. Gente, olha, foi muita farinha Por que no o Felipe ventilador. não fala da consultoria dele? Para quem se interessar. Porque ele tá com vergonha, coitado. Ah, Felipe, fala. Então vou fazer. Faz, por favor. Não, assim, ó, a capacitação, ela ela voltada para... a gente tem uma empresa, né, de acessibilidade chamada Comunica Acessibilidade. A gente tem tanto a capacitação quanto a consultoria. A consultoria, ela é uma consultoria de uma análise do seu projeto, né? Então, por exemplo, para os produtores, por exemplo, fui aprovado num projeto de artesanato, e aí você
faz essa consultoria, e aí eu vou detalhar para você, por exemplo, desde o seu espaço, se está acessível de fato, onde você escolheu, quais são as opções, quais são as estratégias que você pode colocar. E para os municípios, a consultoria ela fica no âmbito de apoiar os editais mais acessíveis, né? Então, em que sentido? Trazer um edital com uma linguagem um pouco mais simples, mais objetiva, ou fazer os editais acessíveis, né? Por exemplo, a gente fez um edital agora para a fundação, que teve audiodescrição, libras e legenda. Foi um edital de premiação de pessoa com deficiência. Então, assim, tem essa possibilidade, tá? Então, tem algumas possibilidades. A consultoria, ela serve para isso. Desculpa, só acrescendo, vai muito o que o Cafola falou. A gente não vai atingir todo mundo, não adianta, isso é utopia. Porém, o trabalho do Felipe minimiza um pouco, né, essa falta desse olhar que a gente no dia a dia não coloca, não incide, porque não tem esse hábito, porque também não se provoca, né, enfim, e não tenta modificar, né, nosso olhar no dia a dia. Então, ele faz esse trabalho junto, né, os projetos, e eu acho que minimiza muito essas faltas que acabam tendo, né, que teremos, e melhora, e ajuda, e colabora, e acresce e tudo mais. Galera, é isso aí. Muito, muito, muito obrigado. A gente esteve aqui essa noite com 4 pessoas extremamente experientes e eu tenho certeza de que a gente vai sair daqui com mais dúvidas do que com respostas, porque farinha no ventilador é para isso, é para bagunçar mesmo a nossa mente. Então, eu agradeço, Carla, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Lelo, Felipe, Cafola, muito, muito obrigado mesmo, assim, foi muito enriquecedor para mim, porque a Marcele bem sabe disso, a gente sempre passa muita vergonha quando a gente pega e fala assim, ó, eu não pensei nisso, eu não fiz minha autodescrição, sabe, assim, é vergonhoso, mas é necessário a gente passar essa vergonha, e o Lelo até brincou ali, eu sou pecador, também não fiz, né, mas é isso, é a gente pegar e assumir o nosso erro. Em minha defesa, só fiz porque o Felipe fez também. Eu sei. Tá vendo? Eu devia ter deixado o Felipe falar por último, para todo mundo passar vergonha igual, hein? Mas eu vou, então agradeço, e agora eu vou passar a palavra para a Tainá, para os momentos finais aí, e valeu, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Tainá. Bom, bora lá. Agradecer mais uma vez o sim de cada um de vocês. Descrição, Tainá. No nosso projeto, né, que esteve aqui conosco essas 2 horas para muito bate-papo. A gente cai em várias armadilhas do dia a dia por um vício, né, que é um hábito. Então, a ideia é realmente incomodar. O problema é o que cada um faz com esse incômodo depois, né? E espero não ter que pagar analistas para cada um aqui dessa participação. Mas é isso, né? A gente não consegue dar o próximo passo se a gente não refletir em que degrau eu estou, né? E o que eu estou fazendo nesse degrau. Então, eu tenho que realmente agradecer aos parceiros que têm dado o sim para esse projeto, assim como a Fundação de Cultura do Estado, a Secretaria, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, reforçar que essa propositura, ela tem sim o objetivo de chegar a mais municípios, então, assim, espalhem para os coleguinhas também que a gente está aqui. É isso. Obrigada. Uma boa noite a todos vocês. A lista de presença está no chat, a lista de avaliação está no chat, então, aqueles que participaram conosco, meu muito obrigada mais uma vez e uma boa noite a todos.